Olá, a paz do Senhor. Aqui quem fala é presbítero David de Maceió, Alagoas. Estou comentando a lição de jovens de 2026 da CPAD, que tem como tema Plano Perfeito. A nossa quarta lição, ela tem o seguinte tema: o Deus que justifica. O texto principal está em Romanos capítulo 5 e o versículo 1, que diz: Sendo, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos três objetivos nessa lição. O primeiro, apresentar o que é justificação pela fé. O segundo, explicar como Deus justificou Abraão. E terceiro, conscientizar sobre o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. Fazendo uma rápida introdução dessa lição, a doutrina da justificação pela fé é uma das mais preciosas da fé cristã. Ela faz com que lembramos que a salvação não é um resultado de esforços humanos ou de obras religiosas, mas um presente gracioso de Deus, concedido mediante a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Romas, declarou: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5 e o versículo 1. Essa afirmação resume o coração do Evangelho. A paz com Deus não vem por méritos próprios, mas pela fé na obra perfeita de Cristo na cruz. Para nós pentecostais, essa doutrina continua central, pois ela revela a base sobre a qual o Espírito Santo opera, regenerando, santificando e capacitando o crente a viver em uma nova vida. Quando olhamos para a Escritura, percebemos que a justificação não é apenas um conceito teológico, mas também uma experiência real e transformadora. O primeiro tópico dessa lição tem como tema o que é justificação pela fé. O primeiro subtópico é conceito. A palavra justificação significa declarar justo ou inocentar. Não se trata-se apenas de um processo humano, mas de um termo judicial aplicado ao ato divino. O próprio Deus, como juiz supremo, declara o pecador justo por causa da obra redentora de Cristo. O apóstolo Paulo explica: aquele que não conheceu pecado e fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21. Assim, a justificação não consiste em Deus ignorar o pecado, mas em aplicar ao pecador o arrependimento, a justiça de Cristo. Por isso, somos justificados pela fé e assim temos paz com Deus. Romanos capítulo 5 e o versículo 1. Isso significa que Deus nos concede a justiça de Cristo quando cremos nele. Romanos capítulo 3, versículo de número 21 ao 26. Portanto, é Deus quem justifica o pecador. O segundo subtópico tem como tema o ato da justificação. O ato de justificar é uma obra invisível que muda a nossa condição de pecadores, herdada desde o Éden. Essa mudança é radical. Antes éramos chamados filhos da ira. Efésios
capítulo de número 2, versículo de número 3. Agora somos filhos de Deus. João, capítulo de número 1 e o versículo de 12. Antes vivíamos em trevas. Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Agora somos luz no Senhor. Esse novo status espiritual e jurídico que altera completamente a nossa posição diante do Criador. Essa é uma base sobre a qual toda a nossa vida cristã deve ser construída. Na justificação, Deus altera a nossa posição diante dele, declarando-nos justo. A Bíblia deixa claro que a fé é o único instrumento pelo qual recebemos a justificação. Abraão, o pai da fé, não foi declarado justo por causa das suas obras, mas porque creu em Deus. Romanos capítulo 4, versículo 3. Essa fé não é uma mera crença intelectual, mas sim confiança viva e entrega completa ao Senhor. O terceiro subtópico fala uma experiência real. A doutrina da justificação não é apenas uma teoria, mas uma experiência real. Quando você compreende que foi justificado pela fé, passa a viver com uma nova identidade, tanto psicológica, no tocante às emoções e à personalidade, quanto espiritual. Não há razão para vivermos como alguém condenado. Não há por que carregar a culpa que o pecado colocou sobre nós. A justificação pela fé encoraja você a viver como alguém perdoado, aceito e capacitado para servir o Deus no poder do Espírito Santo. Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 1. A fé na justificação certamente nos liberta para vivermos com ousadia, alegria e esperança. Por isso, compreender a justificação é crucial para a manutenção da nossa convicção de salvos em Cristo. Fazendo um resumo desse primeiro tópico, a palavra justificação significa declarar justo ou inocentar. A justificação é um ato instantâneo, porque quando cremos em Cristo, somos declarados justos, mas também o ponto de partida para uma vida de santidade, pois quem foi declarado justo deve agora viver de acordo com essa nova realidade. Em um mundo marcado pela busca incessante da aprovação, seja nas redes sociais, seja no relacionamento, a certeza de que tem um Deus que já nos aceitou em Cristo é a âncora para a nossa alma e para a nossa fé. O segundo tópico dessa lição tem como tema Deus justificou Abraão. O primeiro subtópico tem como tema o exemplo do pai da fé. Depois de compreender que a justificação é um ato gracioso de Deus, recebido somente pela fé, é fundamental observar como essa verdade já estava presente muito antes da vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever Romanos, apresenta Abraão como um grande exemplo de alguém que foi justificado não pelas suas obras, mas pela fé plena em Deus. O texto declara: creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Isso significa que, desde os primórdios da história da fé, a relação com Deus sempre esteve condicionada ao ato de crer na palavra e no caráter de Deus. Abraão, portanto,
é chamado pai da fé, não apenas por ter iniciado uma linhagem de crentes, mas também por ter revelado a essência do relacionamento com Deus, confiar na sua promessa e ainda, acima de tudo, ao redor do que parecia ser impossível. O segundo subtópico tem como tema o lugar da fé. Depois de entender que Abraão foi declarado justo porque creu, precisamos refletir sobre o lugar que a fé ocupa no plano divino. A narrativa bíblica deixa claro que tanto crer como agir tem o seu espaço na obra da salvação. No caso de Abraão, a fé dele foi determinante para a sua justificação diante de Deus. Contudo, seus atos também fazem parte dessa economia salvífica, como a expressão concreta da fé. Sim, Abraão só deixou a sua terra porque primeiro creu na promessa de Deus. Gênesis, capítulo de número 12 e o versículo 1. Na justificação, o princípio é o mesmo, crer em Deus. E depois nós somos justificados por meio da sua conduta e dos frutos dessa fé. O terceiro subtópico tem como tema o sentido prático dessa doutrina. A principal implicação desse ensino é que a salvação não se baseia em uma performance meramente religiosa, sem vida e mecânica. A nossa salvação é firmada em uma confiança viva em Jesus Cristo. Por isso, essa fé não é passiva e nem inerte ou morta. Ela produz frutos visíveis na maneira de viver. Uma vez justificado pela fé, devemos ou desejamos andar no Espírito, viver no Espírito e nos comunicar no Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Fazendo um resumo desse tópico, a justificação é um ato grandioso de Deus, recebido somente pela fé. Abraão, como o grande exemplo de alguém que foi justificado, não pelas obras, mas pela fé plena em Deus. A fé genuína convida-nos à autenticidade. Não precisamos mostrar uma versão idealizada de nós mesmos para sermos aceitos, pois já somos aceitos por Deus e por Cristo. O terceiro tópico dessa lição tem como tema o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. O primeiro subtópico fala: a justificação traz um grande livramento. Se por um lado a fé verdadeira desafia-nos a viver com autenticidade diante de Deus, por outro lado, ela também nos concede a bênção de experimentarmos um profundo livramento. Esta é uma das maiores consequências da justificação pela fé. Ela não apenas nos declara justo diante de Deus, mas também nos liberta da condenação que pesava sobre nós. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa declaração é um marco na vida cristã. Vivemos em um mundo onde não falta pessoas prontas para acusar, nem circunstâncias arquitetadas pelo inimigo para escravizar vidas, vícios, traumas, erros e conflitos familiares. Tudo isso revela a situação e ambientes que o domínio do pecado ainda atua, mas aqueles que estão em Cristo, uma vez justificados pela fé, já romperam essas armas
e foram completamente libertos. O segundo subtópico fala livres da culpa. A culpa causada pelo pecado oprime muitas pessoas que vivem aprisionadas no passado, marcadas por palavras ditas e ouvidas em meio a conflitos familiares. Outros permanecem paralisados no presente por causa de acusações relacionadas a erros cometidos na vida. No entanto, estas condenações que estavam sobre nós foi anulada, vencidas e apagadas por Deus. Romanos 8, versículo 31. Por isso, a culpa não tem mais domínio sobre quem foi justificado. Essa pessoa foi perdoada, liberta, regenerada e declarada justa diante de Deus. O terceiro subtópico tem como tema o testemunho interior do Espírito Santo. Finalmente, a experiência da justificação pela fé é acompanhada pelo testemunho interior do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 16. O jovem que compreende essa realidade espiritual caminha com firmeza, mesmo diante de pressões externas e de inúmeros desafios ao longo da jornada cristã. Ele sabe que é filho de Deus, também é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Essa verdade impacta diretamente a nossa identidade como seguidores de Cristo neste mundo, pois é afirmada em nossos corações pelo próprio Espírito Santo. Fazendo uma conclusão dessa lição maravilhosa, a justificação é o alicerce sobre a qual se edifica toda a fé cristã. Sem ela, permanecíamos presos à condenação do pecado e à culpa que nos paralisa. Com ela, passamos a viver em liberdade, paz e esperança. Ao crermos em Jesus, somos declarados justos diante de Deus, não por nossos méritos, mas pela justiça de Cristo imputada em nós. Esta é a maior troca da história. Cristo levou sobre si a nossa culpa para que nós pudéssemos receber a sua justiça. Que Deus abençoe a todos e espero vocês na próxima aula.